Olá, seja muito bem-vindo. No Empreenda Santa Catarina de hoje você vai rever as melhores entrevistas sobre os temas que mais interessam você, empreendedor. Exatamente. Então hoje a gente vai rever plano de negócios, que é extremamente importante, é o básico, né? Vamos também rever o programa Lucra Mais, que ajuda você a aumentar os resultados aí do seu negócio, o setor da construção civil com o projeto Eleva, para melhorar ainda mais o resultado da sua empresa, né? E ainda como você pode entrar também no programa Encadeamento Produtivo para fornecer o seu produto para uma grande empresa brasileira. Já pensou? Então, fica por aí que o Empreenda Santa Catarina está só começando. Hoje a gente começa então com o básico, quando se fala em negócios, né? Porque se você tem uma boa ideia, um bom produto, um bom serviço, você precisa, antes de mais nada, de um bom plano de negócios, que todos os empresários sabem que esse é o básico, né? E esse foi um dos primeiros programas que a gente fez aqui na TV Inova SC. Olha só então o que você precisa fazer e saber para poder começar a sua pequena empresa com o pé direito. Olha só. Antes de mais nada, a pessoa precisa identificar exatamente se a ideia está bem estruturada. Hoje, nós questionamos muito através de começa um plano de negócios, já começa a estruturar, vai para a fase de execução? Não. Primeiro, ideação de negócio. Começa a entender se o seu negócio ele está sendo bem estruturado no sentido de eu não estou vendendo um objeto, eu não estou vendendo um serviço, eu estou vendendo uma solução. Sendo assim, a gente precisa responder a um primeiro questionamento. Qual é a dor, necessidade ou desejo que eu consigo atender do meu cliente? Se você simplesmente não souber responder disso porque está empreendendo por necessidade e não por uma resposta a essas dúvidas, você já está indo para o caminho errado. Opa! Agora, imagine a seguinte situação. Você quer comprar uma empresa da qual você já é cliente há bastante tempo, né? Você gosta daquele produto, tal, e você quer comprar essa empresa. Então você faz um planejamento, claro, prevendo, né, o valor da empresa, o valor também de investimento que você vai ter que entrar, junto com o sócio, né? Como é que você vai preparar tudo isso. Só que aí entra em cena a pandemia da Covid-19. E aí aquele planejamento que você fez foi totalmente por água abaixo. E aí o que você faz? Então a gente vai aprender agora com uma pessoa que passou por isso e teve que, claro, se reinventar. A gente vai conversar então agora com o diretor comercial da Caluque Temperos, em Jaraguá do Sul. Ele está falando com a gente agora de Jaraguá do Sul, João Nilson Chioquê. É isso? Tudo bem, Nilson? É isso aí. Agora o seguinte, essa tua história que, como a gente está falando hoje de plano de negócio é algo muito detalhado, você precisa ter tudo realmente bem redondinho para poder dar certo, né? O negócio. Ainda mais que você comprou já a empresa de uma outra pessoa. Me conta um pouquinho qual era aquele teu planejamento, o que você e os seus sócios planejaram para quando comprasse a empresa e o que aconteceu quando veio a pandemia, hein? Vou contar talvez a história um pouco mais desde o início, né? Que a gente ficou conhecendo a Caluque por intermédio de um outro amigo nosso. A gente se associou numa distribuidora de alimentos em Jaraguá do Sul, eu e o meu primo. Então a gente começou o trabalho com ele e em 9 meses que nós fomos visitar a Caluque, daí conhecer a empresa que era o produto principal dessa distribuidora. A Caluque era o fornecedor principal. E então nós fomos lá conhecer a empresa, falar que a gente estava entrando no negócio junto com ele, né? E desenvolvemos já e fomos conhecer o produto que era o carro-chefe. Aí, em 9 meses, começamos o trabalho e a Caluque foi à venda. Devido ao antigo proprietário, ele hoje é vice-prefeito da cidade de Londras, que a Caluque fica lá em Londras, né? Sim. E ele acabou não dando conta, vamos supor, de ficar na área pública e na área privada. Então, ele botou a Caluque à venda. Como era um produto de alta qualidade, e eu gosto de trabalhar com produto de qualidade, não gosto de vender coisa ruim, meu pai me ensinou desde pequeno a fazer coisa boa, botar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo, né? Claro. Então, a gente começou uma negociação. Foi lá, a princípio a gente disse, não tem condições, né? Não temos cacife para isso, mas sempre começa, né? Todo negócio começa com pré-namoro, depois vai indo, daí começa a coisa a ficar mais séria. Achamos um ponto de equilíbrio, fizemos todo o planejamento. Eu com meu sócio Clóvis, que é meu primo, né? Nós somos de Jaraguá do Sul. A empresa fica em Londres, então a gente tem um problema de distância. Claro. Eu gosto de trocar a palavra problema por desafio, né? Desafio. Nós temos distância.
desafio de um segmento totalmente novo, porque eu venho da prestação de serviço, que eu tenho uma fábrica de calhas. Ele tinha uma prestação de serviço com transporte de alimentos, mas nunca com a indústria, no caso, né? Só transporte, caminhão frigorífico. Certo. Então, a gente começou a fazer esse planejamento. Como é que vai fazer, quem vai trabalhar, o que vai fazer. Sim. Então, ele vendeu todos os caminhões dele, ele se dedica hoje 100% a Caluc, e eu ainda me divido entre a Calhas Choquete, que é uma empresa familiar, 36 anos já, e a Caluc. Eu faço toda a parte comercial. Quando precisa, eu vou para Londres. Então, eu administro a parte comercial da Calhas Choquete mesmo. Ali eu tenho uma assistente comercial, assistente de marketing, e a gente vai dali. Sim. Mas assim, todo o planejamento. A gente calculou a distância, um segmento novo, parte financeira, trouxe como era uma empresa familiar, muito informal, antes. Então, tem o problema da empresa informal, que muitas informações elas vão se perdendo durante o período, né? Porque tu acaba não registrando tudo. Marido, mulher, filha, 2 filhas que trabalhavam. Então, o negócio o controle familiar, ele fica muito na mente, vamos dizer, né? Sim. Então, o que a gente conseguiu trazer de informação, a gente pautou, colocou, vamos usar isso, não vamos usar isso, vamos pegar a experiência deles e vamos seguir o barco, que é um cavalo encilhado andando, uma empresa com 19 anos. Agora, de repente, chega a tal da pandemia, que foi em março, mais ou menos, né, de 2020, todo esse teu planejamento acabou não dando certo. Isso, nós assumimos a empresa dia 6 de janeiro e dia 18 de março começou a pandemia. Então, nem uma reunião direita com o nosso comercial nós não conseguimos fazer, porque não tinha como ter acesso a eles, era tudo online. E tudo online, mas nós também não estávamos preparados com o online. Nós somos ainda da geração de olho no olho, né? Então tem que se adaptar. Claro. E se adaptar muito rápido. É um aprendizado, uma empresa que já está andando há 19 anos, então o aprendizado ele tem que ser muito rápido. Eu fiquei imaginando, até para o pessoal de casa entender, você estava com todo aquele planejamento, né? Tinha já investido, até porque era tudo presencial, as pessoas que iam trabalhar e tal. De repente, tudo vai para o digital. Qual foi a primeira decisão de vocês quando vocês viram, poxa, não tem o que fazer, a gente vai ter que superar isso? O que vocês fizeram? Se adaptar. Ver o que a gente pode fazer com mais facilidade no começo, se adaptar. Não subimos digital, vamos buscar um curso, vamos buscar o apoio do Sebrae, alguém que pode dar uma assessoria para nós, para trazer essa expertise o quanto antes, que não adianta a gente ficar choramingando, que não vai levar a lugar nenhum. Exato, então, não vai sair do lugar. Né? Novo conhecimento. O Sebrae, nesse momento, foi decisivo também para mostrar um caminho para vocês? Foi. Desde que nós entramos na empresa, uma das primeiras decisões que nós tomamos também, logo depois que aconteceu essa virada, para dizer bem a verdade, assim, o dia que nós fomos a Chapecó, no Senai, nós fizemos uma parceria com o Sebrae e o Instituto Senai de Alimentos. Nós fomos para Chapecó no dia 18 de março. Para fechar um pacote lá, para eles virem para a empresa, ver o que os nossos produtos tinham de produto químico a mais, o que nós podíamos melhorar do produto. Então, nesse dia, nós ficamos preocupados, nós não ia nem conseguir voltar para Londres, porque estava tudo fechado. Já estava fechando. Então, assim, começou praticamente tudo zero. Nós entramos na empresa, nós começamos a desenvolver missão, visão, valores. Nós mudamos todos os rótulos, a logo da empresa nós mudamos, modernizamos os rótulos, partimos do zero, não tinha nada a empresa assim, né? Tinha o rótulo antigo, tudo, mas essa questão de visão, missão, valores, eles não tinham, então a gente fez isso, foi aproveitando o que deu. Claro. E se adaptando na nova versão do Corona, e muito medo, né? Assim, já tinha um medo de um novo investimento, um segmento totalmente novo, uma indústria que a gente não conhecia. E o medo bateu mais ainda com a pandemia. Agora, eu te pergunto o seguinte, quando você viu esse cenário todo, que você precisava, na verdade, vender produto, né? Para você poder já começar a reaver aquele teu investimento e tudo mais. Como é que foi essa venda? Vocês tiveram que vender pelo digital também? Como é que foi?
o nosso processo digital está bem lento ainda. Sim. Porque o nosso produto, ele não é um produto que tem um valor, ele é um valor, não tem valor agregado, vamos dizer, é um produto barato. Claro. E como nós não tínhamos, a empresa não tinha nenhuma plataforma de venda, nenhum aplicativo de venda ainda, então nós também não conhecíamos esse segmento. Então hoje a gente tem uma plataforma, só que está bem devagar ainda. Nossa venda, nosso maior trabalho é a venda para o supermercado, para o varejo, e daí o varejo chega no consumidor final. Isso é que é o bacana o pessoal de casa ver, né? Pô, eu quero montar uma sorveteria. E já pensa, às vezes, que não, tem que ter já o balcão pronto, já tem que ter o ponto feito e tal. Não, mas às vezes você pode primeiro testar. Os pais de vocês testaram primeiro, né? Isso, é isso mesmo. Aí hoje, mas a gente também tem um pouco desse viés hoje ainda, né? Por exemplo, eu quero lançar um produto novo. Sim. Então eu vou lá, faço um teste, 5, 10 quilos, aí distribuo para o pessoal provar. O que você acha desse sabor, desse picolé, desse chocolate? Aí então eles dizem, não, muito legal, ou pode melhorar isso, aquilo, né? A gente sempre ter esse contato direto com os clientes, sempre já vem lá do passado, né? Porque uma sorveteria já é bastante conhecida, né? Já tem 20 anos, o pessoal gosta da sorveteria, né? Sim, é bem conhecida. E é a maior satisfação, assim, você dizer, ouvir dos clientes, eles me encontram na rua e falam, eu fui lá na sorveteria domingo, eu provei tal sabor, o recheio, fui muito bem atendido, aquele milkshake assim, aquele milkshake assado, ou enfim, o tá na boca do né? povo já, então. É muito bom. Aí eles já dão ideia ali mesmo, né? Você podia lançar... sim! Olha só! Inclusive, a gente uma vez ficou sem embalagem de um picolé. Aí o pessoal parava os nossos funcionários, que eles sabiam que trabalhavam, assim, às vezes tinha o emblema na camisa, né? Aí então os meus funcionários lá fazendo compra no supermercado, eles diziam, nossa, por que não tem o produto? Vocês precisam fazer esse produto porque eu quero, eu amo, eu gosto. Por que não tem? Sim. Aí fica até meio... E o legal é que eles ajudam, o povo também ajuda vocês a inovar, né? Os produtos e tudo mais. Nossa. Qual é o sabor que mais sai, que o pessoal mais pede? A gente vende muito flocos. Flocos? Aí a gente também vende uns milho verde. Também os nossos concorrentes dizem, eu não vendo milho verde não sai. Mas o nosso milho verde, ele tem diferencial, né? Opa! Aí milho verde a gente vende super bem, o pessoal ama o nosso milho verde. É mesmo? Então, flocos e milho verde são os carros-chefe? Não, o milho verde não é o carro-chefe, mas vende super bem. Então, vende também. Ali nos tradicionais, né? Floco, chocolate. Sensação, que daí é morango com chocolate. Eu vendo muito chocolate branco também, sorvete de chocolate branco, tanto picolé. Entendi. A gente tem o premium, os nossos picolés que são recheados e recobertos, eles são aqueles de 80, 100 gramas, né? Sim. Gramas, né? E a fabricação é própria? Isso, tudo nosso. A gente faz. Inclusive, o chocolate. Há 5 anos atrás, investimos daí na produção, na compra de um equipamento que ele produz o chocolate. Então, a gente passou a produzir a nossa própria cobertura, aquela casquinha que recobre os picolés cobertos de chocolate, por exemplo, né? Então, o chocolate branco coberto com chocolate branco. Então, a gente produz agora também o nosso chocolate. E com isso, a gente conseguiu ampliar o nosso leque de produtos em mais de 50%, assim. Daí, agora, a gente produz tanto a massa de sorvete quanto todos os recheios que vão no sorvete. Então, se vai uma polpa de fruta, tipo um abacaxi, uma polpa de abacaxi no meio. Nós também produzimos. Sim. Aí, se vai flocos de chocolate, no caso, os floquinhos, né? Os picadinhos, nós também produzimos. Qual é o tipo de treinamento, qual é o tipo de consultoria que você recomenda as pessoas buscarem o Sebrae nesse início, na preparação do negócio? O que é fundamental na tua opinião? Olha, eu imagino, assim, que a maioria dos negócios hoje que a gente percebe
que falha muito na questão do financeiro ou do planejamento estratégico, né? Certo. Então, o Sebrae me ajudou muito nesse sentido do planejamento estratégico e na organização do financeiro. Não exatamente me dando as ferramentas, sabe? Mas no sentido de que abre a nossa mente para que a gente busque dar um passo adiante. Nesse ecossistema, essa preparação que às vezes a gente fala, né? Todo empresário, aquela pessoa que almeja ser um empreendedor, lançar uma ideia e tal, ela precisa se preparar. E essa preparação diz muito também sobre o ecossistema em que ela está inserida para poder realmente colocar a sua ideia em prática, né? Exato. E como é que funciona isso na prática para o empreendedor? Hoje a gente está passando por um momento que o empresário tem necessidade muito urgente de se reciclar, de se renovar. Por exemplo, o que era bom antes da pandemia, a pandemia nos ensinou muitas coisas. Uma delas é o seguinte: poder trabalhar em casa, tu não tem mais necessidade de estar no teu ambiente de negócio diariamente, tu consegue tomar decisão através de um notebook, do teu celular, do seu smartphone, porque é o seguinte, a informação está muito rápida. Então, essas situações todas, o Sebrae entra nesse caminho. Fazer o quê? Inovar. Esse empresário precisa inovar, precisa aprender, e o Sebrae tem esse papel fundamental, né, da educação, da gestão. O Sebrae tem um portfólio de produto muito grande e que pode fazer parceria com outras entidades. Então, essa é a nossa função. Muito bem. Agora, daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai rever o bate-papo sobre o programa Lucra Mais do Sebrae. E ainda hoje, você vai ver também o encadeamento produtivo, que já fez até uma pequena fábrica de bordados fornecer as suas roupas, né, para as lojas Renner e para todo o país, hein? Então não sai daí que o Empreenda Santa Catarina volta depois do intervalo. De volta então com o nosso Empreenda muito especial de fim de ano, né? E eu tenho certeza que você, que é empreendedor, gostaria, claro, de lucrar ainda mais aí com a sua loja, com o seu comércio, né? E claro, pensando justamente nessa necessidade dos pequenos empresários, que o Sebrae acabou criando o programa Lucra Mais, para ajudar você a conseguir resultados cada vez melhores aí para a sua empresa. Então olha só o que acontece quando o empresário passa pelo programa Lucra Mais. Olá, meu nome é Daniela, eu sou de Blumenau e eu participei do programa Lucra Mais. A minha empresa é uma clínica de estética chamada Daniela Lens Estética Integrativa e eu também tenho, junto com a clínica de estética, uma distribuidora de cosméticos de uma franquia chamada Espada Pele. Eu participei do programa Lucra Mais com a finalidade de melhorar os processos administrativos da minha empresa. Eu queria melhorar, então, a parte financeira da empresa, com contas a pagar, contas a receber, alguns processos também relacionados a essa parte de controle de estoque, né? E o programa pôde me ajudar bastante nisso, mas o meu maior foco era a parte do marketing, né? Que eu queria uma orientação maior, as ferramentas que eu poderia estar utilizando para implantar na minha empresa de forma mais assertiva, para então eu ter uma resposta, né? Para eu ampliar a minha carteira de clientes, né? Principalmente da parte da clínica, que é a distribuidora de cosméticos eu já tenho há 10 anos, né? A parte da clínica, ela é um pouco mais nova, somente há 2 anos. Então, o programa me ajudou bastante nesse quesito. Recebi, então, a orientação relacionada às ferramentas para serem implantadas aí na parte do marketing da minha empresa, né? E já comecei a aplicar, então, nesse mês, né? Que eu participei do programa em outubro, já comecei a aplicar, então, parte do meu plano de ação aí nesse restinho de ano e já tive uma resposta bastante positiva, aonde meu faturamento esse mês duplicou. Agora você vai ver também o resultado que teve os empreendedores que fazem parte do Boteco Zé Mané, em Florianópolis. Eles participaram do projeto e olha só o que aconteceu com eles também.
Um cantinho com a cara e a cor de Florianópolis. Nas paredes, o amarelo retrô é o mesmo usado para pintar o mercado público da capital e foi escolhido a dedo pela Ângela e pelas sócias para dar vida ao Boteco Zé Mané. Qual foi a ideia inicial do Boteco? Juntar vários pontos. Qual era? Questão cultural. Boteco, o nome dele é Boteco Zé Mané, para brincar com a questão do mané, do manezinho aqui nosso. Outra questão cultural. A casa, manter a casa, que ela era muito importante para o bairro, as cores que a gente pintou focada no local, então a nossa cor da casa amarela é em função do mercado público. Brincamos com comida, trazendo novidade, a questão da comida de boteco não era tão conhecida na cidade, a gente trouxe esse conceito, trouxe a questão do conceito de brincar junto com a comida, então a gente tinha jogos na mesa, dominó, baralho, resta um. A gente tem que estar sempre procurando coisas novas, inovando, buscando novidade, né? Então é fundamental tu estar se reciclando. Esse programa agora que a gente está fazendo do Lucra Mais, do Sebrae, junto com o Senac, que a gente participou, ele foi muito importante para a gente ver onde a gente pode melhorar mais ainda. O que a gente busca sempre? Trazer coisa nova. Por exemplo, tu vai ver caipira aqui na nossa caipira no copo grande. Muitos lugares já copiam, mas a gente ainda tem um diferencial de ser sempre com fruta fresca, sabores diferentes, misturas. Então, assim, isso sempre vai estar ali como um grande diferencial. Nossa produção é toda feita na casa, sabe? Então, assim, todos os bolinhos que eu tenho aqui, 100% produzido nosso. Toda semana a gente está produzindo, a gente faz compra toda semana. Então, tu vai trabalhar sempre com produto fresco e com produto feito pela gente. Então, isso eu acho que é um grande diferencial. E mesmo com tanta tradição, a atualização segue sendo palavra de lei. Por isso, a Ângela entrou para o time do programa Lucra Mais, oferecido em parceria pelo Sebrae, pela FEComércio, o Senac e a FCDR. A ideia é desenvolver, junto aos empreendedores, estratégias e caminhos para impulsionar os lucros. E como já diz o nome, receber mais. Uma pessoa que eu conheço no Senac comentou, tá abrindo o programa Lucra Mais, o Senac tá trabalhando com eles também. Pega aqui o link e faz a tua inscrição. Foi através desse contato que eu fiz a inscrição. Super feliz, o programa foi muito legal. Eles trabalharam 4 pilares, marketing, pessoas, processos e finanças. Foram 2 dias de imersão, 2 finais de semana. O que foi legal desse programa? Foi legal porque juntou os 4 consultores que estavam dando essa imersão. Eles não estavam assim, chegou lá o de processos e deu a imersão dele. Mas os outros consultores também estavam ali. Professor de processo de pessoas, de marketing, finanças, eles estavam todo momento na mesma dinâmica. Então, enquanto ele estava falando de finanças, ele falava, mas para te ter uma boa finança, se tu tiver um bom processo aqui, se tu selecionou legal a pessoa que está trabalhando aqui, se tu trabalhou a questão do marketing bem feito para vender aquele produto que aquela pessoa comprou bem, então a gente conseguiu ter isso muito bem elencado. O problema por aqui nunca foi a falta de clientela. Essas mesas que agora estão vazias, durante a noite, nos meses de temporada, dezembro, janeiro, fevereiro, chegam a abrigar mais de 5.500 clientes por mês. O grande desafio era transformar essa movimentação em lucratividade. A grande pegada de ir para o programa foi como que eu faço para ter uma lucratividade melhor dentro do que eu já faço. Porque eu tenho uma lucratividade, eu tenho clientes, eu tenho venda, esse não é o problema. O meu problema é entender como eu posso melhorar isso para que todos sejam mais livres. E o ramo da construção civil, que reúne profissionais aí de vários setores, né, como arquitetura e urbanismo, engenharia, topografia. A gente trouxe aqui também no Empreenda Santa Catarina um exemplo muito bacana do projeto Eleva, para poder melhorar a gestão das empresas que compõem aí esse ramo da construção civil. Olha só que bacana. Um negócio que já está na família há 3 gerações. São 87 anos de história. E a empresa Móveis Daniela, em Nova Trento, não para de crescer. Com a participação no projeto Eleva do Sebrae Santa Catarina, os horizontes ampliaram e essa história ganhou mais páginas. Quem iniciou tudo isso foi o seu Emílio, pai do Alcino, que nos anos 1940 decidiu produzir e vender cadeiras. O começo foi difícil, mas os desafios foram superados com união e determinação. O meu pai começou bem novo, né? Quando ele tinha 18 anos, né? Ia no mato, tirar madeira, rachava com machado, aí saía vender, né? Vender com a caroça, né? Ia para Blumenau, Rio do Sul, Florianópolis, Laje,
Aí levava 15, 20 dias para vender, né? Dormia debaixo da carroça. Eu comecei com 8 anos, né? Já ajudar ele, né? Aí depois meu pai comprou um caminhão, um 48, né? Um Chevrolet. Aí eu subi em cima do caminhão, da cadeira para baixo, e a minha mãe e meu pai entregavam para os clientes. Aí depois abriu ali atrás a fábricazinha pequena, né? E uma serraria pica-pau para serar a madeira, né? Aí puxava com boi do mato, né? E serava e ia fazendo as cadeiras. A Alexandra, filha do seu Alcino, é quem ajuda o pai a manter a tradição da família nos negócios. Ela também começou a trabalhar cedo na loja. Com 11 anos de idade eu já comecei a fazer um curso de secretariado, que hoje nem existe mais, né? Então eu já comecei a desenvolver essa parte de organização, aprender a atender o telefone, a organizar papelada, arquivo, então tudo isso eu já comecei lá atrás quando eu tinha 11 anos de idade. E depois, com 14 anos, eu iniciei aqui, então auxiliando na parte da produção, de lixar cadeira, a trabalhar nessa parte do acabamento, um pouco no chão de fábrica também, depois para as entregas, então auxiliando toda nessa parte e um pouquinho no escritório também. Depois, quando eu tinha 18 anos, eu me formei no ensino médio, fui para a faculdade de administração, que era uma coisa que eu já gostava de números, sempre gostei bastante, e me formei na área e comecei realmente atuando na parte mais à frente da empresa administrativa, junto com uma outra irmã minha, que já fazia função junto com meu pai, então eu fui pegando essa parte também administrativa ali. Em constante evolução, produzindo diferentes produtos, a empresa ganhou cada vez mais espaço no mercado de móveis. A empresa passou a fabricar outros produtos também, que foi cadeiras, mesas, bancos, sofás, poltronas, né? Toda essa linha na parte mais rústica, né? No design mais rústico, que veio se aperfeiçoando também, trazendo modernidade hoje para o mercado. E também a gente está hoje trabalhando com móveis sob medida na parte do MDF e da madeira maciça, que hoje é um carro também muito forte dentro da empresa e que vem ganhando cada dia mais espaço também. A partir de 2018, a Alexandra decidiu que precisava inovar nos negócios e foi procurar os cursos e consultorias do Sebrae. Em 2022, a empresa aderiu ao projeto Eleva, voltado a atender as micro e pequenas empresas do setor de construção civil. Dentro do Eleva, no ano passado, a gente começou a trabalhar então em cima das consultorias de marketing, recursos humanos. Na parte de marketing, a gente focou bastante na parte de conteúdo digital, offline também, mas o digital, que com a pandemia a gente viu que tudo isso se aflorou muito mais e viu muita necessidade de mostrar o nosso produto na área digital também. Então, trabalhamos em cima dessas estratégias de digital e também buscando representantes, buscando outros clientes em toda essa parte também. Na parte do recursos humanos, nós trabalhamos também buscando consultoria especializada para liderança e também uns workshops. Dentro da área do marketing, a consultoria do Eleva mostrou as ferramentas que a empresária poderia usar para alcançar seu público-alvo de forma direta. Dentro do patrocinado, nós trabalhamos com Google Ads, estamos entrando em plataformas do B2B e também no offline. Dentro desses patrocinados, a gente linkou junto com o nosso e-commerce e fez patrocínios da região para empresas, por exemplo, né? Empresas do segmento de restaurante, e a gente teve um resultado bem interessante ali. Por exemplo, a gente fez uma campanha onde em 2 meses a gente conseguiu atingir 8% do faturamento de vendas com essas campanhas do online. Agora nós estamos trabalhando com o B2B, então entrando em marketplaces maiores como o Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza, Tok, então a gente está tentando entrar em outros ali também. Para quê? Para direcionar o nosso site direto nesses marketplaces onde eles têm mais visibilidade do que uma empresa menor como a nossa.
Mas além de focar nas vendas, a Alexandra também entendeu que o cuidado com os funcionários era crucial. Vimos que o mercado ele não só desafiador ali na venda, mas também nessa parte de reter os talentos hoje. A gente vê que cada vez isso é mais difícil e com a pandemia isso aflorou muito. Em pesquisas e dados onde a gente também buscou através do Sebrae, participou de palestras, a gente vê que os afastamentos hoje, a maioria são mais por problemas emocionais e mentais do que por afastamento por acidente de trabalho. Então, vendo isso tudo, nós também buscamos o quê? Trabalhar essa capacidade emocional em cima dos nossos colaboradores, visando um ambiente melhor de trabalho, trazendo estratégias para trazer ele mais perto da empresa, ele se sentir também num ambiente bom, fazer coisas para a integração da equipe. Por exemplo, esse ano a gente foi no dia 1º para o Beto Carreiro, todo mundo junto, então também para trazer esse laço, para integrar, né, toda a equipe, e a gente está cada vez mais perto de se sentir bem onde trabalha. Porque a gente sabe que hoje isso tá muito em alta e a gente tem que trazer a equipe. Se a gente não traz a equipe junto, a gente não consegue realizar o que a gente precisa na empresa. Hoje a equipe é que faz a empresa. Então, a gente teve essa parte da consultoria com o RH e a gente começou a trazer melhorias para a empresa. Então, a gente começou a fazer atividades para a união, até mesmo para fortalecer a equipe da empresa. Então, trazendo um ambiente mais agradável. Através das consultorias, a empresa conseguiu organizar-se financeiramente para adquirir uma nova máquina, mais moderna e que auxilia no tempo e qualidade de produção dos materiais. Através das consultorias, também fizemos uma aquisição na época da pandemia, né, de um centro de usinagem, um CNC, 5 eixos, onde esse centro a gente conseguiu adquirir junto com consultorias especializadas do Sebrae e uma consultoria em paralelo, viabilizando então o centro, né, esse CNC, onde a gente já tinha o desejo da aquisição dele, mas a pandemia ela nos ajudou também junto a viabilizar isso através de taxas menores que a gente obteve na época, né, de programas ali do governo juntamente, e conseguimos melhorar então a produtividade do ano, onde naquele ano da pandemia, no nosso segmento, no setor de móveis, nós tivemos um boom, digamos assim, teve uma procura muito alta, tanto que faltava produtos na época, né, faltava tanto móveis quanto embalagens, tudo isso estava faltando, então com certeza a gente conseguiu atender o mercado melhor por conta dessa aquisição dessa máquina também, que veio junto com esse processo ali, com essa ajuda também das consultorias. Muito bem, depois do intervalo, já pensou você vender o seu produto para ser distribuído em uma grande empresa brasileira, para todo o país mesmo? Então daqui a pouquinho você vai ver o caso da empresa Borda Sul, aqui do sul do estado, que hoje já fornece roupas bordadas para as lojas Renner em todo o país. Então não sai daí que o Empreenda volta já já. Estamos de volta com o nosso Empreenda Santa Catarina, hoje programa especial, onde a gente está relembrando, né, alguns dos programas mais importantes para os empreendedores. E agora a gente vai mostrar para você como é que funciona o encadeamento produtivo, hein? Sabe que tem uma empresa no sul do estado chamada Borda Sul, que ela faz bordados, né, roupas femininas, e eles conseguiram, os proprietários, conseguiram vender, fornecer roupas bordadas para as lojas Renner. E hoje as roupas deles já estão sendo vendidas em todo o país. Olha só que legal do programa Encadeamento Produtivo do Sebrae. Depois que vocês começaram, né, já tem 10 anos a empresa, né? Há quanto tempo vocês souberam do encadeamento produtivo? Como é que foi? Há 8 anos e meio, uma empresa que fornecia para a Renner, ela nos procurou, né, e queria fazer uma parceria. Queria que nós colocássemos nosso produto aí, o nosso serviço, né, o bordado. Então, nós aceitamos. Que legal. E é daí em diante, estamos 8 e meio. Mas o que você sentiu quando uma empresa pediu e vocês viram, né, o nome da Renner? Pô, a Renner é uma empresa grande e tal. É assim. Será que eu vou produzir para a Renner agora? Então, com aquele viés de empreendedor, a gente já tem as nossas gestões estratégicas, então a gente já estava aí rodeando também esse tipo de mercado, né? Mas certo. Quando de fato aconteceu com a Borda Sul,
nós ficamos felizes da vida, né? Que legal. Não só pelo fato de ser Renner, a gente também trabalha com outras marcas, mas a Renner é uma empresa que consegue levar, né, o seu nome aí no Brasil inteiro e fora dele, muito bem feito. A Borda Sul sempre zelou muito pelo seu nome, pelo seu trabalho, então, assim, a gente viu que poderia casar, né? Entendi. E ficamos encantados. Vimos que é muito mais do que a gente imaginava ser a Renner. É mesmo? Nossa, olha, total. se surpreenderam, então. Muito mais. Então, numa parceria muito produtiva, então. Graças a Deus, há 8 anos e meio. 8 Não anos e paramos meio já. mais, né? Não, até hoje. De domingo a domingo. Isso hoje Mais ou não. menos. Você já tem quantos funcionários hoje? Quantos funcionários? A Borda Sul hoje, ela tem grandes maquinários. Certo. Né? Ela investe em tecnologia. A nossa equipe sempre fica ali na faixa de 20 pessoas. 20 pessoas. Isso. Exatamente. Bacana, mas dá muita satisfação, né? Dá. Com certeza. Bastante. Imagino. E o legal é que a gente tem essa parte muito humana, né? De viver eles, a gestão, né? O nosso coração. Então, é bonito, assim. Eu acredito que o empreendedor já vem empreendedor, né? Já tem um gerenciamento de dor aí no nome. Sim. Mas, assim, é emoção, né? Os nossos funcionários, os nossos colaboradores são pessoas incríveis e que também têm a essência da Borda Sul. Então, para nós, a gente chama de time elite. A Renner não tem a produção interna, né? Ela tem um encadeamento, ela tem várias empresas na qual ela senta, ela conversa, mostra o desenvolvimento, as tendências que ela quer, ela compra, né, esses produtos dessas empresas. Essas empresas são fornecedoras e elas têm um encadeamento, são elos com outras empresas. Então, nós somos uma subcontratada da Renner. Que bacana. Exato. Isso há 8 anos e meio já. 8 anos e meio. Uma parceria sólida, então. É isso aí. Que bacana. É um fruto de muito trabalho, né, e da qualidade, né, e também da nossa entrega. Aliás, porque eu imagino que uma empresa como a Renner deve pedir bastante a questão da qualidade. Eles devem investigar isso também, né? Sim. Como é que foi isso, por exemplo? No começo até a gente percebe isso nas lojas, né? Que até hoje tu pode ver os preços estão bem diferenciados. O preço da Renner hoje não era igual uma vez que tu chegava na loja, qualquer consumidor ia lá e comprava. Então, por ter aumentado os valores, também aumentou a cobrança da qualidade. Então, hoje, eles têm inspetores, vão lá, entram na empresa, óleo bordado peça por peça, cobram coisas assim de milímetros. Então, assim, a qualidade, mesmo? Como aumentou o preço, automaticamente a qualidade deles está muito boa também. Eu acredito que o mercado também começou a ver a moda de uma forma diferente. Hoje, tu quer comprar com qualidade. Entendi. Não é simplesmente comprar uma peça. As pessoas querem qualidade, né? Tu entra hoje num shopping, vai entrar na Renner, em outras marcas, a pessoa quer qualidade. A pessoa hoje não... Isso é válido falar também que hoje a Renner, ela dita tendência no nosso país, né? Sim, você quer uma tendência, primeiro vai estar lá, né? Exato. Então, com isso, ela quer algo primeiro, ela quer algo com qualidade, já que vai ter a visão, ela vai querer um ótimo produto lá dentro para mostrar, ó, essa é a tendência, esse é o meu produto e é assim que eu quero e é assim que tem que ser. Eu acho que, assim, é um dos lemas lá da Borda Sul, eu acredito que casa muito com a Renner, que é o seguinte: entregar um produto que você tenha orgulho. Então, eu acredito que é mais ou menos isso, né? Você tem orgulho de você abrir aquela peça e ver na sua frente, seu cliente ver? Eu acredito que é mais ou menos nesse sentido que a gente sentiu da Renner e acabou casando aí os encantamentos, né? Então, quando a Renner identificou vocês ali, a empresa de vocês, eles foram lá, alguns técnicos, observaram e deram as normas de como deveria ser a produção. Sim, exatamente. A Renner tem uma equipe de auditoria muito intensa. Essa auditoria, ela tem toda a parte de gestão de pessoas, gestão financeira, gestão industrial. Então, basicamente, ela tem 3 blocos aí básicos e mais os especiais, que é onde a gente tem a parte de sustentabilidade, as ODS, que a gente também está incluído nesse ciclo, né? Olha, atento já à questão da sustentabilidade. Sim, total. A Borda Sul, ela evoluiu de uma forma muito boa. Nos últimos 4 anos, a gente cresceu 150%, Alexandre. Nós construímos a nossa sede própria, né? Que era um sonho. A Borda Sul, toda a sede dela também, ela é construída para os nossos maquinários que são diferenciados e enormes. Então, ela tem que ter uma estrutura diferenciada. Aliás, a gente está dando uma olhada agora nas imagens, que a gente tem algumas imagens também, principalmente das peças, né? Que são peças muito bonitas, aliás, por isso que a Renner gostou, né? Estão vendendo lá. Então, a gente está mostrando as imagens enquanto você conta pra gente isso. Isso. O interessante também do bordado é que ele é o diferencial da peça, né?
é o diferencial e todo o encantamento da peça, né, vem com o bordado. E também a parte toda estrutural da empresa, nós construímos ela para o que a gente precisava, mas o que o nosso cliente pedia, mas também a gente já viu de uma forma futura. Como que vai ser lá no futuro? Então, pensando também na questão de sustentabilidade, ela é 100% energia fotovoltaica, né? A estrutura dela também é feita de uma forma diferente. Ela é estrutura de ponte, para te ter uma noção, toda a parte assim, base e laterais da borda sul. Nós temos também, dentro da borda sul, toda aquela parte de separação de lixos, enfim, então a gente tenta fazer a nossa parte, né? É o pequeno que, em pequenas coisinhas, vai dando um resultado. E a Renner nos ensinou. Né? Então, ela deu assim, o norte. Eu digo que o que aconteceu com o encadeamento produtivo, né? Esse projeto tão lindo que a Renner e o Sebrae fizeram. Simplesmente o seguinte, eles aceleraram os resultados para as empresas que pegaram isso. Olha só. É porque mudou muito, né? A gente começou em 2019. 2019. 2019, foi antes da pandemia. O encadeamento, o projeto com o Sebrae. Exatamente, a gente foi convidado em 2019, então antes da pandemia, então a gente já começou e não foi só o financeiro, claro, eles pensam no financeiro, a gente também pensa. Sim. Mas como a Karen falou, foi a mudança de visão, assim, a visão para o mundo, de como as coisas estão hoje em dia. Então, antes de construir a empresa, se a gente não tivesse nesse encadeamento com o Sebrae Renner, talvez não tinha construído dessa forma. E ter o resultado que vocês têm hoje. Exatamente. Total. Eu acredito que com o andar dos anos nós íamos nos aperfeiçoar. Mas isso causou um aceleramento, né? Exatamente. Sim, de resultados, né? Esse aceleramento, por exemplo, de 2019 para cá, quanto que vocês acham que vocês cresceram depois dessa parceria? Nos últimos 4 anos, 150%. É aquele 150% que você falou antes. Exatamente. E daí também atraiu também mais clientes, né? Exato. Claro que a Renner é o disparado mais forte hoje da borda sul. Quantos por cento da produção de vocês vão para a Renner? Em torno de 70%, mais ou menos. Mais ou menos 70% é Renner. Mas por trabalhar para a Renner, automaticamente vem outros clientes do mesmo porte, gigante como a Renner, mas também vem outros clientes pequenos. Então, e o legal, né, Alexandre, é que a qualidade, todo o procedimento instalado na borda sul serve para todos os clientes. Opa, né? entendi. Ele Vocês não aproveitam para pra... tudo. Não, o que é muito interessante nesse encadeamento? O Sebrae trouxe os técnicos deles, né, para dentro da empresa, porque é muito intenso, não é fácil. A gente fala assim, é muito lindo, né? Mas olha, é intenso. E assim, eles trouxeram, né, esse ensinamento. Então, a Borda Sul, ela não é uma empresa grande, ela é uma média empresa, mas de procedimentos de empresas grandes. Então, ela só é uma miniatura, mas todo o procedimento está ali certinho, bonitinho. A gente mudou muito, os consultores, né, porque tinha o presencial, né? Principalmente antes da pandemia, a gente teve o ano todo assim, muito forte presencial, onde diversas empresas estavam lá junto, levando ideias boas, trocando feedback e tudo mais. E aí, depois, os consultores iam na empresa. Então, lá a gente mudou muito. Parte produtiva, imagina, a parte financeira, tudo foi mudado. Que parece que dá um gás a mais, né? Sim. Dá um fôlego a mais. É uma visão o Alexandre, diferente, no começo, dá um desânimo. É mesmo? Parece que não vai fluir. Não botava muita fé, Aí a gente achava que estava no caminho, não estava. E aí, assim, meu Deus, né? Onde vamos? Mas, assim, é por isso que tanta empresa começou e ficou, né? Eu acho que a persistência, a disciplina fez o resultado. Muitas ficaram pelo caminho. A dedicação. Muitas ficaram pelo caminho. Porque daí tem que tirar meu tempo, eu tenho que sair dentro da empresa, eu tenho que ir lá para outra cidade. Aí vem o consultor aqui que quer mandar dentro da minha empresa, tanta gente que manda na minha empresa. Então, isso é difícil. Para mim, no começo foi bem complicado. Eu imagino. A Karen já é um pouco mais mente aberta. Mas aí vocês perceberam que tudo isso valeu a pena, com certeza, que precisava realmente passar por tudo isso para ter a excelência e a qualidade que vocês têm hoje, né? Com certeza. Precisava, com certeza. A parte de qualidade sempre foi, assim, algo nosso. Né? A qualidade, a gente não pode pensar em mandar alguma peça errada para o cliente, nem tem essa possibilidade. Então, por isso que foi muito doído, porque, assim, eu acredito que essa parte do encadeamento nos colocou no nosso lugar, de gestores. Quando você é gestor, você tem que deixar um pouquinho de lado certas tarefas, na verdade. Isso dói. Claro. E como a gente já estava focado na qualidade, deixar o outro fazer e ter uma abertura maior de várias pessoas fazendo algo, o erro tem uma possibilidade muito maior de acontecer, né? Com certeza. E acontece. Acontece. É verdade. No começo aconteceu bastante. É difícil. Mesmo. É difícil, mas deram a volta por cima. Sim.
Hoje, a linha de produção de vocês está alinhada dentro dos propósitos mesmo, treinada também. Exatamente. A gente delegou um manual de instrução da Borda Sul. Isso, a gente delegou as funções, foi delegada a função assim, para cada pessoa. Então, hoje entra, né, tanto é que a empresa está lá trabalhando, a gente está aqui e seguindo em frente. A gente não percebe até aqui, olhando para eles, né? A nossa querida Karen aqui, ela tem aquela questão de orgulho, né? É a feição do orgulho e do trabalho bem feito, né? Eu acho que isso acaba levando inspiração também para o pessoal que está em casa. Sim, eu acredito que se fosse para colocar uma palavra, é assim, evoluir dói. Uma frase, né? Evoluir dói. Mas e a evolução não pode ser parada, né? Nós estamos Exato. sempre evoluindo e ela acaba doendo. Mas traz resultado, né? Sem dúvida, e que é a gente importante. tem que provar, não acha, Alexandre? Com certeza. Nós temos que provar esse resultado. Sim. Eu penso que nós temos que ser incansáveis até experimentar o resultado. Olha só. Não é? Puxa, mas a sua mulher é aquela administradora, empreendedora de mão cheia, hein? Essa sempre foi. Que bacana. Muito legal, né? Esse tipo de exemplo é que faz a gente se inspirar cada vez mais para poder trilhar aí o caminho do sucesso, que eu tenho certeza que é a busca de todo empreendedor aqui de Santa Catarina, né? Esse foi um programa muito especial em que a gente fez uma retrospectiva, mas no próximo Empreenda Santa Catarina a gente vai trazer mais bons exemplos para você se inspirar cada vez mais. Então não perca o próximo Empreenda Santa Catarina aqui na TV Inova SC.